Um clube completamente à deriva, sem estádio, sem técnico, sem reforços e sem profissionais competentes dentro dessa atual diretoria. Infelizmente, essa é a situação do nosso Vasco, torcedor. A janela abriu hoje, dia 3 de julho, e até o momento o Vasco apresentou apenas Maicon e Serginho. Não que eles não possam ajudar nesse momento, muito pelo contrário. Eu acho que Serginho e Maicon são melhores que, infelizmente, inclusive, as opções que temos hoje dentro do atual elenco. O Serginho, com certeza, se tiver condições, no próximo sábado, diante do Cruzeiro em São Januário, será titular. Mas a minha pergunta é, são essas as soluções do Vasco nesta janela de transferências? Cadê os reforços? Cadê o dinheiro? Cadê o treinador? Alô, diretoria, vão esperar até quando para agir? A gente vai falar muito sobre isso aqui neste Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta segunda-feira, com informações, com novidades e com cobranças. A gente vai lutar, a gente vai cobrar, a gente vai também informar. Porém, enquanto ainda há tempo. Vasco ainda não foi rebaixado, torcedor. Mas se ficar mais tempo nessa palhaçada que se encontra, infelizmente, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor estará amargando o seu 5º rebaixamento. Então eu conto com você que está aí do outro lado. Se você também está insatisfeito com essa atual situação, se você também não concorda com o que está acontecendo no Vasco hoje, se você está insatisfeito com esse atual departamento de futebol liderado pelo Paulo Brax, comandado pelo Luiz Melo, se inscreva no canal. Vamos juntos. Eu preciso de você. Eu preciso ter mais voz e só terei essa voz com a sua inscrição. Então se inscreva no canal, torcedor. Deixe o seu like no vídeo e deixe aqui também o seu comentário sobre esse atual momento. Não podemos abaixar a cabeça para tudo isso que está acontecendo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco, porque de fato a situação, torcedor, é muito ruim. A gente não quer aqui causar o caos, não quer causar aí nenhum tipo de problema interno pro Vasco, como eu vejo pessoas comentando. Não, torcedor, a gente quer apenas informar. E não temos o que o que falar nesse momento, que senão o que está acontecendo hoje dentro do Vasco da Gama. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar que hoje o Vasco vai para a sua 3ª partida sem um técnico. Hoje quem comanda as atividades no CT Moacir Barbosa é o William Batista. Durante essa próxima semana, quem comandará até o momento as atividades no CT Moacir Barbosa é um técnico interino. E nós não podemos achar normal ter um técnico interino na beirada de campo, estando na zona do rebaixamento. O Botafogo se dá o luxo, se dá o privilégio de ter o técnico interino, que é o Cláudio Caçapa. Mas já tinha um trabalho desenvolvido com o Luiz Castro, um trabalho pronto, um trabalho que não precisa fazer absolutamente nada. Diferente do que acontece hoje dentro do Vasco, que o nosso interino, que é o William Batista, um grande técnico do Sub-20, pega um trabalho seco, escasso de qualquer ideia. É uma responsabilidade, uma pressão que o William Batista não vai conseguir segurar. E não pela falta de qualidade, que eu acho que o William Batista tem qualidade pra caramba, mas pela falta de experiência. Ele não merece isso. A carreira do William Batista não merece isso que ele está vivenciando hoje no profissional do Vasco. E não venha falar que não tem nomes, porque há nomes. Há nomes. O Palmeiras tirou o Abel Ferreira, do PAOK da Grécia. O Fortaleza tirou o Vojvoda de um clube lá do interior da Argentina, Unión. Como não tem nomes? Agora o RB Bragantino tirou o Caixinha, que é o técnico deles, de um clube esquecido no interior de Portugal. O Cruzeiro tirou o Pepa de um clube lá do interior de Portugal. Então como não há nomes? Será que não há nomes? Ou será que não há um departamento de futebol eficiente o suficiente para procurar nomes? São essas dúvidas. E além disso, além de ter um departamento de futebol que pode não ser eficiente, mesmo que não haja essa eficiência,
Nomes foram colocados na mesa. Vasco Seabra foi oferecido. Ramon Dias foi oferecido. Rogério Ceni foi oferecido. Diego, técnico da seleção do Uruguai, foi oferecido. Então há nomes na mesa. Mas por que até o momento não fechou? Informação que temos é que o Vasco, hoje liderado pelo Paulo Brax, no caso do departamento de futebol, quer um técnico estrangeiro. Mas não há tempo viável para trazer um técnico estrangeiro. Porém, os brasileiros hoje não têm a confiança do atual departamento de futebol. Então calma aí. O que será feito? Se vocês querem um estrangeiro, mas não há tempo viável, porém não confiam no brasileiro, vocês vão ficar no meio do caminho. E o que significa o meio do caminho? Deixar o técnico interino no comando? Isso não é normal. Isso é incompetência. E foi isso que tirou o Paulo Brax do Internacional. Logo após a saída do Paulo Brax do Inter, o próprio presidente do Internacional falou que o motivo da demissão era porque o Paulo Brax era lento. Hoje, essa semana, irá completar 2 semanas da demissão do Barbieri. Esse domingo, ontem, completou 3 semanas da derrota que o Vasco teve para o Internacional. 3 semanas. Você já imaginou o que um técnico poderia estar fazendo durante essas 3 semanas se tivessem demitido o Barbieri após aquela derrota para o Internacional, mas quiseram segurar, quiseram esperar para enfrentar o Goiás? 3 semanas, torcedor. 3 semanas. Então, infelizmente, eu não vou citar nomes, mas é muita incompetência. Não tem outra coisa que se falar senão isso. Hoje o Vasco, infelizmente, é um clube que tem de 61% a 69,6% de chance de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Lédio Carmona, que é um jornalista, exímio jornalista, inclusive, do Sport TV, falou a seguinte frase que resume muito bem. Abre aspas. O Vasco não tem nada. Não tem time, não tem técnico, não tem torcida no estádio, não pode usar o seu estádio. O Vasco é um clube completamente à deriva. O Vasco, torcedor, hoje é um clube largado. O Vasco hoje é um clube largado. E essas críticas que estão sendo feitas, e não tem outra coisa que se fazer nesse momento que se não criticar. Não adianta. Se tiver informações, iremos trazer sobre reforços, sobre técnico, mas temos que criticar nesse momento. Temos que criticar. E as críticas vão ser feitas a Paulo Brax, a Luiz Melo, a Abel Braga, que eu acho que nem tem tanta relação com todo esse problema. O Abel tá de gaiato no navio. As críticas devem ser feitas para Paulo Brax, para Luiz Melo e para 777 Partners, sim. Tem que ser feitas para os norte-americanos, sim. Porque, como eu falei na minha outra rede social, acompanhe as nossas redes, inclusive. No prazo de 1 semana, a gente descobriu, na reunião do Conselho Deliberativo da semana passada, que a Vasco SAF emprestou 5 milhões de dólares para a empresa norte-americana, para F3EA Holding, que é uma empresa da própria 777. Então, o Vasco SAF emprestou 5 milhões para uma empresa da 777 Partners, sendo que o Vasco hoje é um clube que deve a Náutico pelo Matheus Cocão, é um Vasco que deve a Andrés Santos, é um Vasco que deve a Atlético Mineiro, é um Vasco que deve a Atlético Tucumã, é um Vasco que deve a São Paulo, é um Vasco, eu listei aqui, é um Vasco que deve a Lille pelo Léo Jardim, é um Vasco que deve ao Nacional pelo Pumita e é o Vasco que deve ao Atlético Tucumã pelo Manuel Capasso. Então, como um clube que deve, empresta 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais para uma empresa da empresa norte-americana 777 Partners? Que loucura é essa? Então, no prazo de 1 semana, a gente teve essa informação. Além disso, nesses últimos dias, o Edmundo revelou uma coisa muito séria. O Edmundo revelou que quando ele estava conversando com o Andrés Sanches, um ex-presidente do Corinthians, muito conhecido aqui no nosso futebol brasileiro, um desses medalhões, estava conversando, foi tomar uma cerveja simples com o Andrés Sanches, e o ex-presidente do Corinthians, revelou a seguinte situação ao Edmundo. Falou que o pessoal da 777 foi até o Corinthians, antes de fechar com o Vasco, com o objetivo de comprar uma fatia do Corinthians, da SAF do Corinthians. E o Andrés Sanches respondeu ao Edmundo, olha só, cuidado. Olha só, fica ligado.
O Vasco vai se ferrar com a 777. Pois, segundo o Andrei Sanches, eles não seriam sérios para o futebol. Nesses últimos dias tivemos mais uma informação ainda, de que nesse momento a 777 está tendo vários problemas na justiça dos Estados Unidos, por não honrar compromissos financeiros. Então, torcedor, não quero ser o cavaleiro do apocalipse, o mensageiro do apocalipse, aliás, mas a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que ligar o alerta de qualquer maneira. A gente não pode também só ficar passando a mão. A gente tem que abrir os olhos. Se tiver informações boas, a gente vai trazer, como a gente sempre fez questão de trazer durante esses últimos meses, quando as coisas estavam indo bem. Mas nesse momento, a queda está iminente. Nesse momento, o gráfico de desempenho do Vasco está indo por água abaixo. E nós não podemos falar outra coisa que senão expor os erros. Falar o que está acontecendo hoje internamente dentro do Vasco e tentar levar essas informações para dentro da sua casa. E aí vocês podem falar novamente, Lucas, mas não tem treinador. E eu complemento, Botafogo. Botafogo já iniciou os primeiros contatos com o Bruno Lage. O John Textor, que é mais ou menos o Josh Wander pro Vasco, é o John Textor pro Botafogo, o CEO aí geral, né, o dono de tudo, o dono de 70% das ações do Vasco é o Josh Wander, e o dono de 90% das ações do Botafogo é o John Textor. O John Textor já sentou com o Bruno Lage, já explicou o projeto, as vantagens futuras de ser o novo técnico do Botafogo, e sentiu que o cenário com o técnico português é positivo. Então, torcedor, enquanto o Vasco está chupando o dedo, porque é isso que está acontecendo, outras SAFs, como a do Botafogo e como a do Cruzeiro, agem. O Cruzeiro perdeu o Pesolano, veio o Pepa. O Botafogo perdeu o Luiz Castro, está conversando com um treinador gigante que é o Bruno Lage. Mas o Vasco mantém o seu técnico interino, William Batista. Então tem muita coisa errada nesse processo. E aí não podemos também deixar de falar sobre reforços. Pois é a pergunta que eu faço. Cadê o dinheiro para contratar? Serginho, livre no mercado. Não foi necessário pagar absolutamente nada. Maicon rescindiu o contrato com o Santos. Também livre no mercado. Não foi necessário pagar absolutamente nada. E agora o Vasco negocia com outros dois nomes. Léo Cittadini e Bruno Praxedes. Com todo respeito aos atletas, volto a repetir o que eu falei exatamente sobre o Serginho e o Maicon. Não vou me arrepender das minhas palavras. Para compor elenco, são bons nomes, visto que Serginho é melhor hoje do que Alex Teixeira, visto que Serginho vai entregar melhor hoje do que Figueiredo, não é tão difícil. Não é tão difícil. Então, para compor, ok. Maicon hoje é melhor do que o Robson. A gente viu essa atuação pavorosa do Robson ontem no primeiro tempo contra o Botafogo. O Maicon é melhor, sim, do que Miranda. É um líder, é um atleta acostumado a vencer. Acho importante. Mas não são soluções. Assim como Léo Cittadini e Bruno Praxedes não são soluções. O Vasco hoje precisa de soluções para o seu elenco. E até o momento nada disso foi apresentado. Uma solução é o Gary Medel. O Gary Medel é um baita de um reforço, é uma baita de uma solução. Porém chega apenas quinta-feira. O Vasco não tem essa calma. O Vasco tem pressa para reforçar, pressa para definir o seu treinador. Então a janela foi aberta hoje, nenhum dos nomes foi regularizado e ainda há dúvida se para sábado contra a equipe do Cruzeiro teremos o Serginho e o Maicon à disposição. E para finalizar com o vídeo, em tom de informação boa pelo menos, Rodrigo Salazar. Informação que temos é que o Thiago 04 recusou a proposta feita pelo São Paulo, o que automaticamente abre caminho para o Vasco nas negociações. Então Vasco, se mexa, Vasco, se posicione, Vasco, corra atrás do Rodrigo Salazar. E essa outra informação que eu quero trazer é para de fato mostrar que poderia ser diferente. Felipe Coutinho deve estar se transferindo para o Beşiktaş da Turquia. Kubiturk oferecia uma proposta de 8 milhões de euros pelo Felipe Coutinho, trazendo rapidamente aqui para nossa moeda 40 milhões de reais. O Vasco pagou pelo Luca Orediano 20 milhões. Ontem contra o Botafogo ele não deu nenhuma finalização. Ontem contra o Botafogo, de 15 passes ele errou 6 e acertou 9. Ontem contra o Botafogo ele fez apenas 2 desarmes, tentou dar 2 dribles e errou 1. E ainda levou um cartão amarelo. Errou muito. O Vasco pagou 20 milhões pelo Luca Orediano. Se tivesse planejamento,
Se tivesse um departamento de futebol de qualidade, será que não valeria a pena pagar 40 milhões de reais pelo Felipe Coutinho? Eu não acho caro. Muito pelo contrário. Acho completamente viável em um jogador como Coutinho pagar 40 milhões de reais. Porém, infelizmente, é a pergunta que eu faço lá na capa. Cadê o dinheiro? A situação, torcedor, infelizmente é complicada. E volto a repetir, não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas a gente não pode, nesse momento, falar de outra coisa, senão de tudo o que está acontecendo hoje dentro do nosso Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo desta segunda-feira. Retornaremos com Boa Noite Gigante e, é claro, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, precisamos de vocês. Saudações vascaínas.